Nesse momento, eu acabo de receber novas imagens de Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, apontado pela polícia como o autor de vários assassinatos. Além de sequestrar as mulheres em Goiás, ele também queimava os corpos justamente para não deixar vestígios. Doutora Raquel Galinatti, queimar um cadáver deixa completamente sem vestígio o crime? Não, ele deixa com vestígio, principalmente em relação à identificação da vítima. Mas se a gente fala em carbonização total, em transformação em pó, realmente dificulta de forma exponencial o trabalho da polícia. Mas o que sobra? O dente sobra de uma carbonização? Sim, depende também da temperatura em que esses corpos estão sendo carbonizados. Mas, por exemplo, desaparecem as digitais, desaparecem os vestígios ali de agressão, de agressões. Se porventura os crimes sexuais forem praticados, eles desaparecem com esses vestígios. Então, muitos vestígios, eles desaparecem com a carbonização de corpos. Bem, a polícia diz que ele já confessou pelo menos 3 feminicídios. Todas, pode encher a tela, por favor, todas as vítimas desse homem, segundo a polícia de Goiás, eram mulheres. A polícia agora está também tentando ligar crimes de Goiás com mortes que teriam acontecido na Bahia, porque a esposa dele tem ramificação na Bahia. E ela morava com esse investigado. Então, nessas idas para a Bahia, a polícia quer saber se ele também fez esse tipo de crime. Doutor, assim como um pedófilo, assim como um estuprador, o serial killer é incontrolável? Ele não para nunca de matar, da mesma forma que o pedófilo não para de buscar criança para abusar, e da mesma forma que o estuprador não para de buscar vítima para estuprar? É incontrolável e não vai parar nunca. Existem alguns gatilhos mentais que fazem com que o indivíduo haja dessa forma. São psicopatas, são pessoas que não têm comedimento, não têm senso de responsabilidade e não podem viver em sociedade. Tem que ficar segregado porque em qualquer instante eles podem voltar a delinquir. E todos estão chocados porque estão contando, olha, o Rildo era muito simpático. Sabe aquele tipo de gente que é amável? E eles são assim, né? Os assassinos em série são muito sedutores, têm uma conversa mole, uma conversa simpática. Se você perceber, teve aquela série do serial killer que passou na Netflix. Ele atraía suas vítimas e jamais a pessoa desconfiava, né? Porque das imagens da reconstituição, tem muita imagem de lá. Da reconstituição, eu quero o que está acontecendo agora em Rio Verde, por favor. Então, esse papo mole, essa conversa doce, faz com que a pessoa vá fechando os olhos para o que podia estar prestes a acontecer, né? E um homem aí de conversa agradável, um homem simpático, um homem gentil. A esposa diz, olha, era difícil acreditar que ele fez tudo isso. Ele sempre foi de uma gentileza. Por que ele nunca me atacou? A esposa dele se pergunta. Por que nunca me atacou? Porque ele sempre foi muito cordial comigo. Por que ele nunca praticou nenhum tipo de violência contra mim? E aí, justamente, essas declarações surpreenderam a polícia. Está repetindo as imagens, tem 10 minutos de imagem, Caio. Pede, por favor, para usar um material bruto. Aqui, tem 3 horas de programa, os caras me dão 5 segundos de imagem, eu estou lascado. Aí, o que acontece? Ela confessou que esse homem usava droga, e aí o negócio foi se encaixando. Parece que baixava o demônio nele quando ele usava droga. E ele começava a falar as seguintes palavras, as seguintes frases. Eu vou carregar peso de almas. Eu carrego peso de almas. Eu não suporto arrastar corpos. Eu não suporto mais arrastar corpos. E a esposa não entendia. A esposa achava que era realmente um delírio da droga. Mas por outro lado desse delírio, ele, na verdade, estava falando o que realmente sentia, né? É nessa hora que você fica em dúvida do mundo real, do mundo espiritual dele, era, na verdade, já um recado que ele estava dando para a mulher. Inclusive, ela foi puxar
né, quando ela descobriu as vítimas do marido, a primeira coisa que ela fez foi descobrir se um dos Pix que ele pediu uma transferência para fazer direto para uma mulher. E ela falou assim, mas por que eu tenho que transferir esse dinheiro para essa moça? E ele, como era muito gentil, falou assim, não, essa mulher está em dificuldade, manda esse dinheiro para ela. E ela mandou o dinheiro. Quando você vai desconfiar se sua esposa pede uma coisa dessa, quando é que você vai desconfiar? Ninguém desconfia. E ela faz a transferência pro rapaz. Quando o delegado revela o nome dos mortos, ela descobre que estava fazendo Pix para as vítimas. Mas a gente ainda não sabe o porquê que se pedia esse Pix antes. Ô, Caio, cadê as imagens, Caio? Poxa, eu cuidei com tanto carinho dessas imagens hoje para a gente passar aqui para o povo em primeira mão, cortaram tudo. Aí o que acontece? Ela disse ainda que ele tem irmãos, o Hildo, e que tem mãe. Quando eles descobrem que o homem estava sendo preso como um serial killer, eles quebram a televisão da casa para que a mãe não descobrisse. Agora, pior do que o sofrimento de ser mãe de um serial killer é ser mãe de uma pessoa que o serial killer matou. Concorda comigo ou não? Tem a Elisângela Silva de Souza, uma mulher de 26 anos, outros 2 crimes envolvendo mulheres chamadas de Alexane e Monara, desaparecimento da Nenilma e Ingrid, que seguem procuradas, e de acordo com o delegado Adelson Candeu, todas essas mulheres eram atraídas a um terreno baldio sem a parte de baixo da roupa, ok? Sem a parte de baixo da roupa, ou seja, ele sempre matava no mesmo lugar. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.